Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Eu vim trazer nesse dia uma breve reflexão a respeito de oração. Nessa série de Orai Sem Cessar. E eu vou falar hoje sobre o que Jesus falou do dever que temos de orar sempre e nunca desfalecer. Desfalecer é perder as forças, é desanimar, esmorecer. Jesus ele ensinou os discípulos que precisam orar sempre, sem desanimar, sem perder as forças, sem desfalecer. E tem um texto da palavra de Deus que Jesus conta uma parábola, que está no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 18, do 1 ao 8. Está escrito assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune mais. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus conta essa parábola. E esse homem, esse juiz, era uma pessoa que não temia a Deus, não tinha respeito algum por Deus. Não se importava de forma alguma com a vontade de Deus. Para ele, Deus não representava nada. E diz também, nesse contexto que lemos, que era um homem que não respeitava as necessidades das pessoas. Para esse juiz, o que alguém precisava, para esse juiz, a necessidade de qualquer pessoa não significava nada. Ele não se importava com nada e com ninguém. Mas havia naquela cidade uma viúva insistente, uma mulher perseverante que tinha uma causa, que tinha uma necessidade. E todos os dias essa viúva ia a esse juiz e pedia que esse juiz julgasse a causa dela, fizesse justiça contra o adversário dela. Essa viúva tinha uma causa que dependia de uma intervenção de alguém que tinha poder e autoridade para intervir. E quantas causas você e eu não temos que dependemos de uma intervenção de Deus, de uma intervenção daquele que tem poder e autoridade para intervir, para agir ao nosso favor. Mas esse juiz, que não se importava com a necessidade daquela viúva, porque era um juiz injusto, que não respeitava Deus e não respeitava os homens, como eu disse, era um homem que não se importava com a necessidade das pessoas. Por algum tempo esse juiz se recusa a atender essa viúva. Ele não quis atender essa viúva por algum tempo. Mas essa mulher era insistente, era perseverante. Então, ela ia todos os dias a esse juiz e dizia: Olha, faz-me justiça, julga a minha causa, a minha necessidade é essa. Então, para que a mulher parasse de encher as paciências do juiz, de importuná-lo, esse juiz diz: Eu vou julgar a causa dessa mulher para que ela não volte mais, para que ela não me importune mais, para que ela pare de me molestar. E então ele atende a necessidade daquela viúva. Ele julga a causa daquela viúva. Então Jesus disse nessa parábola: Ouvi o que diz o injusto juiz. Ou seja, se esse homem que era injusto, que não respeitava Deus, que não se importava com a necessidade de ninguém, esse homem que para ele a causa dessa viúva não significava nada, atendeu essa viúva, julgou a causa da viúva, quanto mais Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Ou seja, esse juiz não é Deus, não se compara com Deus, é um contraste. Esse juiz é totalmente oposto a Deus, ele não representa Deus nessa parábola. Mas Jesus
pede para darmos atenção a isso. Se uma pessoa desse nível, desse tipo, atendeu a causa dessa viúva, julgou a necessidade dela, quanto mais Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite. Ei, você tem clamado ao Senhor de dia e de noite? Você tem orado perseverantemente? Você tem insistido na sua causa diante do Senhor? Sabe, ainda que pareça demorar a resposta, Jesus disse: o Senhor fará justiça aos seus escolhidos, ou seja, Ele responderá à oração. E Jesus acrescenta: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Nós precisamos orar insistentemente. Precisamos ter a atitude dessa viúva na oração, de perseverar, de insistir, de não desanimar, de não esmorecer, de não perder as forças, de não desfalecer porque a resposta ainda não chegou. Mas sim, perseverar, porque depressa o Senhor responderá a nossa oração. Insistir, porque depressa o Senhor responderá a nossa oração. E eu deixo para você o convite nesse dia. Logo mais teremos oração no Templo da Vitória. Hoje é quarta-feira e teremos um culto de clamor, oração, louvor e oração, louvor e clamor, oração e louvor. E você precisa estar ali conosco, perseverando, insistindo, porque depressa o Senhor responderá a nossa oração. Deus abençoe.